Graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Que bom que você está aqui, queridos. Sejam bem-vindos, família. Seja bem-vindo, Graça, casal. Seja bem-vindo, minha irmã. É muito bom ter vocês aqui conosco. E eu tenho certeza que Deus já está falando com vocês e nós, juntos como igreja do Senhor, vamos ser edificados por uma palavra de Deus nessa noite. Você crê nisso? Amém, queridos. Eu quero falar sobre algo muito especial, querido, da parte do Senhor com vocês. E talvez seja uma das mensagens centrais daquilo que Jesus ele veio falar, daquilo que o apóstolo Paulo veio para falar conosco como igreja. E não somente como igreja, mas sobre aquilo que nós precisamos crescer e avançar como homens, como mulheres de Deus, como famílias do Senhor aqui nessa terra. Eu quero falar com você nessa noite sobre amadurecer, e o tema da mensagem é tempo de amadurecer. Amém? Você pode olhar para essa pessoa linda do seu lado e dizer para ela, é tempo de amadurecer. Há um propósito, querido, de Deus para nós, que nós amadureçamos, seja em todas as áreas da nossa vida. Quando nós olharmos aqui para o texto da palavra de Deus, para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, é o texto que nós vamos usar como base para falar sobre maturidade, sobre amadurecimento. Mas antes de tudo, Jesus ele deseja que eu e você nós amadureçamos como homem, como mulher de Deus. O propósito de Deus para nós, querido, não é de nos salvar, de nos plantar dentro de um lugar, dentro de uma igreja, dentro de uma família, de nos deixar viver da mesma maneira que nós encontramos Ele. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Jesus, quando Ele nos encontrou, querido, você lembra da maneira que Jesus te encontrou? Você lembra da maneira que você estava quando Jesus te encontrou? Quando Jesus te escolheu, querido. A palavra de Deus, o Evangelho de João, diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. Você lembra como você estava? Eu lembro, querido, como eu estava. E o propósito de Deus, o propósito de Jesus para nós, não é de nos deixar daquela mesma maneira de quando Ele nos encontrou. Eu fico pensando, às vezes, quando nós olhamos para essas palavras, para esse tipo de mensagem, eu fico pensando sobre o coração de Jesus, querido, sobre algumas pessoas que ainda não conseguiram romper, que ainda não conseguiram avançar, que ainda não conseguiram amadurecer na sua vida cristã. Como a parábola, querido, que nós usamos quase sempre aqui, daquele senhor que confiou aos seus empregados, aos seus servos, os talentos, mas que um dia, muito obrigado, Chico, ele voltou para acertar contas com esses servos. E o propósito de Jesus, querido, é quando Ele vir nos buscar, quando Ele se encontrar com a sua noiva, Ele deseja ter uma noiva transformada, amém? Ele deseja te encontrar com filhos e com filhas diferentes da maneira com que Ele nos encontrou. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite. Obrigado por cada vida, Senhor, de homem, mulher de Deus que está aqui. Obrigado pela vida das nossas crianças, dos nossos professores, Pai. Obrigado pela presença do Senhor que é tão real, Pai, que é tão especial, Pai, nesse dia. A minha oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor amplie essa mensagem, Pai, que o Senhor decodifique essa mensagem, que o Senhor possa tocar no mais íntimo, Senhor, dos nossos corações aqui, Senhor. Pai, vai muito além do que eu posso comunicar, Senhor. Vai muito além, Pai, do que eu possa ensinar e falar aqui aos teus filhos. Nos convença nessa noite, Pai. Quebra, Senhor, toda a dureza do nosso coração, Pai. Todo o orgulho que há dentro de nós, Pai. Fala com cada um aqui, Senhor. De uma maneira especial, Senhor. E quando terminar esse culto, Pai, que cada um de nós possa sair daqui transformados pela Tua palavra e transformados pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e que eu agradeço, Senhor. Amém.
Abra sua Bíblia comigo, querido, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. E eu quero ler com você aqui, Efésios 4. Nós vamos ler, fazer a leitura aqui de alguns versículos até o verso de número 16. E nós vamos compartilhar algumas grandezas do coração de Jesus com você. A palavra de Deus aqui, Efésios 4:1, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que o induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Queridos, o que Paulo estava escrevendo aqui à igreja de Éfeso, existia um contexto sobre aquilo que Paulo estava escrevendo. Primeiro, Paulo escreve a carta aos Efésios quando ele estava preso. Paulo não estava escrevendo uma carta àquela igreja em um lugar confortável, em um lugar gostoso. Paulo estava preso. Aqui, o contexto cultural e religioso, querido, havia uma mistura de paganismo, de filosofias humanas, de diferentes tradições religiosas naquele lugar. É nesse cenário que Paulo ele vem para mostrar, querido, a verdadeira força da igreja. Havia uma bagunça, literalmente, querido, naquele tempo. Havia dúvidas no coração daquele povo, se serviam a Deus, se serviam aos deuses pagãos, se serviam aos falsos profetas, aos falsos ensinos que havia se infiltrado no meio da igreja naqueles dias. E é sobre esse contexto cultural que Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso. E é muito interessante aqui, querido, que Paulo ele enfatiza, querido, que a unidade ou que a verdadeira força da igreja não era uma unidade artificial. Porque muitos naquele tempo já viviam de aparência. Havia uma aparência cristã. E essa questão de aparência, querida, ela é muito antiga na Bíblia. Não é de hoje que as pessoas, infelizmente, alguns vivem de aparência. E nos nossos dias, muitos não é diferente, querido, não são diferentes. Hoje, há um tempo atrás, nós ouvíamos falar só sobre aqueles que eram católicos somente de assinar um papel lá. Não tem nada contra os nossos irmãos católicos, mas que não são pessoas praticantes na sua fé. Hoje nós vivemos num tempo, querido, de muitos evangélicos que não são praticantes da sua fé.
que são evangélicos nominais. Isso não é só uma questão de lugar, de Brasil, isso é uma questão mundial. Se você estudar um pouquinho sobre o crescimento do evangelho nos últimos tempos, sobre o crescimento do cristianismo nos últimos tempos, você vai perceber que o cristianismo cresceu muito. Mas muitos desses homens e mulheres hoje não são praticantes da sua fé. Não vivem uma vida rendida ao Senhor Jesus. Não vivem em comunidade da fé como a igreja é nesses dias. Isso acontecia já desde os tempos de Paulo, desde a igreja de Éfeso. E Paulo, ele, nesse capítulo, e uma das ênfases do texto, daquilo que Paulo estava comunicando à igreja de Éfeso, era sobre o crescimento da igreja. Era sobre o estabelecimento daquela igreja. Paulo, ele fala aqui sobre, dá uma exemplificação do corpo humano e do corpo de Cristo. Aqui Paulo vai dizer que um corpo, ele só cresce saudável quando todos os órgãos funcionam em harmonia. A igreja, semelhante ao corpo, ela só amadurece quando cada membro vive de forma digna do seu chamado e coopera para a edificação uns dos outros. Você crê que Jesus, querido, nos chamou e nos colocou num lugar? Amém? Você não está aqui por um acaso. Nós não somos um acaso. Nós não nascemos por um acaso. Há quem ainda acredita que nasceu por um acaso. Há quem ainda acredita que foi um acidente. Aos olhos de Jesus, querido, não existe acidente. No ponto de vista de que eu e você, nós nascemos. Hoje nós ouvimos muito dizer, não foi planejado, né? Talvez não foi planejado pelos pais, mas foi planejado por aquele que tem o controle de todas as coisas. Jesus nos salvou, querido. Jesus morreu numa cruz. Jesus nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para um outro reino, para o reino do Filho do seu amado. E nos colocou, nos plantou em um lugar, em uma comunidade. E o propósito dele, quando Jesus ele fala sobre a igreja, ele fala que todos nós, todos os membros, que ele é o cabeça da igreja e que todos os membros, assim como num corpo, têm a sua importância. É sobre isso, eu estou dando somente um resumo, querido, daquilo que o apóstolo Paulo estava comunicando a carta dele aos Efésios. Depois na sua casa você pode ler com mais calma, entender até alguns outros pontos tão importantes sobre as escritas de Paulo. Mas o nosso assunto nessa noite é sobre maturidade. E eu quero falar sobre pelo menos 4 pontos importantes. Sobre o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre ser e viver em maturidade ou crescer em maturidade. O primeiro ponto que eu quero falar com você é que nós somos chamados, querido, para viver de forma digna. O apóstolo Paulo começa esse capítulo 4, já no verso de número 1, no verso de 1 aqui, ele vai dizer, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes, ou peço, por favor, que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. E essa vocação aqui não é uma vocação para o trabalho. O apóstolo Paulo estava dizendo para que eu e você, depois de mais de 2000 anos, ou até mais, que ele escreveu, ele estava dizendo para a igreja de Éfeso que aqueles cristãos que ali estavam precisavam viver de maneira digna com aquilo que eles haviam escolhido viver. Lembra no começo que eu falei para vocês há pouco sobre os cristãos nominais nesse tempo? Aqueles que se dizem cristãos, mas não vivem o cristianismo. Era isso que Paulo estava comunicando aqui. Ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos viver, que a nossa vida, que a nossa maneira de viver, que o nosso falar, que o nosso andar, que o nosso viver, precisa refletir a Cristo aqui na terra. O mundo, as pessoas, o sistema, eles precisam olhar para mim e para você e perceber Cristo nas nossas palavras. O mundo precisa saber que quando ele vai fazer negócios comigo e com você, eles estão fazendo negócios com alguém cristão, alguém filho e filha de Deus. Amém? Aonde nós estamos, aonde nós falamos, aonde nós andamos, precisa refletir, precisa exalar o bom perfume de Cristo que há sobre as nossas vidas.
É sobre isso que o apóstolo Paulo estava comunicando, querido. E há uma maneira, eu acho muito interessante as palavras do apóstolo Paulo. Ele não diz só aquilo que nós precisamos ser, mas ele diz a maneira que nós precisamos ser. Olha comigo o verso de número 2. Ele fala aqui que ele estava preso, ele fala para nós vivermos de maneira digna. E no verso de número 2 ele diz: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O verso de número 3, ele vai dizer: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo fala de nós vivermos de uma maneira humilde. E humildade, querido, muitas vezes nós confundimos o que é, ou nós não sabemos o que é a verdadeira humildade. Uma das melhores definições sobre humildade é nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. Muitas vezes nós olhamos para aquela pessoa mais simples, de vestimenta simples, talvez de linguajar simples, e nós pensamos: poxa, quão humilde é aquela pessoa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, quando nós olhamos sobre aquilo que Jesus quis comunicar aqui nessa terra, sobre como o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre humildade. Humildade é saber quem nós somos e para que nós estamos e fomos inseridos e fomos salvos e colocados aqui nessa terra. É saber de onde nós viemos, ou por que nós viemos e para onde nós estamos indo. Porque se nós entendermos isso, querido, se nós formos humildes assim como Jesus foi, se nós sermos pessoas dóceis, se nós formos pessoas pacientes, se nós suportarmos uns aos outros, Paulo fala sobre suportar uns aos outros, e nós muitas vezes entendemos errado também essa palavra suportar uns aos outros. Eu preciso suportar o pastor Caio. Não é sobre isso que Paulo estava falando, meu irmão. Paulo estava falando: eu preciso ser o suporte quando o pastor Caio precisar de mim. Eu preciso ser o suporte quando o Leandro precisar de mim. É sobre isso que Paulo estava dizendo, suportando, sendo suporte uns aos outros. E Jesus espera, querido, de mim, de você, que nós sejamos suportes. Amém? Por que maneira que nós vamos impactar o mundo lá fora? Sendo suporte de alguém, querido, quando alguém mais precisa. E ser suporte, querido, não é só ser o suporte financeiro de alguém, mas é também ser o suporte financeiro. Às vezes, ou na grande maioria das vezes, o que o mundo mais está carente, querido, lá fora, sabe do que é? Não é do nosso dinheiro. É muitas vezes da nossa atenção, é muitas vezes de um ombro amigo, de um abraço amigo. É às vezes sentar e ouvir atentamente. É sobre isso que muitos lá fora e muitos que estão dentro da igreja também hoje necessitam de nós. É desse suporte, querido. Às vezes emocional. Às vezes de um suporte financeiro, de uma ajuda financeira, de uma oferta, como o pastor Danilo bem citou aqui. Mas como as pessoas estão carentes de atenção, querido, nesse tempo. Pastor, mas Jesus, ele está no meio de nós. Sim, querido, Jesus, ele está no meio de nós. Você pode ver Jesus aqui? Não, mas nós sabemos que ele está aqui. E muitas vezes, querido, nós tentamos colocar essa responsabilidade sobre alguém que já concluiu a sua obra. Jesus veio aqui nessa terra, querido, por 3 anos e meio. E foi o suporte para muita gente. Por todos aqueles que passaram pela sua vida, ele foi o suporte. Ele apontou para um pai. Ele revelou um pai. E ele cumpriu o seu chamado. E hoje, querido, nesse tempo, nesse dia, Jesus espera que eu e você sejamos o suporte para alguém. Posso ouvir um amém? Ele continua dizendo aqui, querido, para nós sermos humildes, para nós sermos esse suporte. No verso número 3, ele diz: façam todo o esforço
para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, ensinando como eles devem viver em unidade da fé. Querido, pensa em algo desafiador no meio da igreja. É o tal do viver em unidade. Unidade, querido, não tem a ver com uniformidade. Não tem a ver quando todos são iguais, falam iguais, se vestem iguais, vivem iguais. Não tem a ver com isso. Porque isso é impossível, querido. Mas a unidade da fé está dizendo, nós precisamos ser unidos, nós precisamos ser um sobre aquilo que nos une aqui. Nós precisamos ser um primeiro no Senhor. E sabe qual é o grande problema hoje, querido? De famílias que não são unidas, de irmãos que não são unidos, de casais que não são unidos, de igrejas que não se vivem a unidade. Sabe qual é o grande problema? Não é a igreja, não é Jesus. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos ser um com o Senhor. Porque quando eu, querido, o Fábio, eu sou um com o Senhor, eu não vou ter problema de ser um com meu filho, como Estevão. Quando eu, Fábio, eu sou bem resolvido com o Senhor, quando a minha vida está entregue, o meu coração está entregue na presença de Deus, quando a minha vida, querido, ela é revelada através do caráter de Cristo aqui nessa terra, eu não vou ter problema de ser um com a minha esposa. Mas o grande problema, querido, da nossa geração é que muitas vezes nós não conseguimos ser um com o Senhor. E automaticamente nós não conseguimos ser uns com os outros. Tudo começa nele, querido. Tudo vem dele. A nossa alegria, o nosso desejo, nosso querer, o nosso falar, tudo vem através de um relacionamento com ele. Casais fortes, querido, casais fortalecidos, vem de um relacionamento com ele. Famílias fortes, famílias que são unidas, igrejas que são unidas, cidades, nações que são unidas, vêm de um relacionamento com ele. Faz um estudo, querido. Pega as nações, os países que têm na sua grande maioria o maior número de cristãos. Você vai ver a transformação daquele país. Você vai ver Deus prosperando aquele país. Você vai ver como é a cultura daquele país. Você vai ver como que é a política daquele país. Você vai ver a diferença que Jesus está fazendo, querido, nas nações. Por quê, pastor? Porque o coração das pessoas, querido, está unido a Ele. Os governantes, o coração do governante está unido ao coração de Deus. O coração dos pais está unido ao coração de Deus. O coração dos empresários está unido ao coração de Deus. É sobre isso, querido, que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Façam todo o esforço, querido, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se o apóstolo Paulo, querido, disse para a gente fazer o esforço, é porque ele sabia, querido, que não era fácil, que era algo extremamente desafiador, essa questão de unidade. Mas assim como as palavras dele, querido, Paulo não dizia só o que se tinha que fazer, Paulo dizia como se tem que fazer. E como eu e você, nós podemos fazer para continuarmos, sermos unidos nos lugares, com as pessoas que Jesus colocou na nossa vida. 4, ele diz, com um só corpo, um só espírito, assim como uma só esperança, o qual vocês foram chamados a um só Senhor, uma fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E o versículo 7, ele vai dizer, e cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons
aos homens. Quando Jesus ele subiu aos céus, querido, todos nós conhecemos a palavra de Deus. Primeiro ele desce, querido, até as sepulturas, ele arranca a chave do inferno, ele toma a chave do inimigo. E quando ele chega aos céus, a palavra de Deus vai dizer, quando ele subiu aos céus, ele derramou, ele entregou, ele deu dons à igreja. Deus deu dons, querido, para cada um de nós. Deus colocou dentro de nós algumas particularidades que não colocou nesse irmão que está do seu lado. E quando ele diz dons aqui, é algo muito amplo. E nós não vamos nos aprofundar nesse assunto. Mas o que Paulo estava nos ensinando aqui, querido, é que todos nós, os dons não são para ser exibidos, os dons não são para ser demonstrados, os dons eles servem para muitas coisas. Mas a primeira coisa que os dons servem, querido, eles servem para servir uns aos outros. Você sabia disso? Deus fez você do jeito que você é, com um propósito de servir uns aos outros. Tudo aquilo que ele nos deu, querido, a uns ele deu a facilidade de comunicar, a outros ele deu a facilidade de doar, a outros ele deu a facilidade de compartilhar, a outros ele deu a capacidade de ser generoso. Todos os dons que há na palavra de Deus, existe somente um foco, um objetivo, de servir pessoas. Os dons nunca são para nós, querido. Apesar de nós sermos edificados por eles. Mas os dons sempre, eles são para servir o meu próximo. Sejam dons musicais, sejam dons ministeriais. É sempre para servir o próximo, querido. É sempre para doar. É sempre para abrir mão. É sempre para entregar. É sempre em favor do meu próximo. E é isso que Jesus fez, querido, nos 3 anos e meio que ele teve aqui. Como o pastor Danilo disse, a palavra de Deus vai dizer que ele não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Mas onde ele passou, querido, pessoas foram extremamente abençoadas. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas, muitas famílias foram restauradas por onde Jesus passava. Você percebe que é sempre para os outros? É sempre para os outros, querido. É sempre para os outros. Há quem se engane, querido, e dizer que é para nós. É para que eu seja maior, é para que eu seja o melhor, é para que eu seja mais conhecido. Não foi para isso, querido, que Deus confiou os dons que Ele confiou a cada um de nós. Amém? Você recebe isso no seu coração, querido? A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo a muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Significa que ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E aí no verso de número 11, ele vai dizer, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aqui nós encontramos os 5 ministérios, os 5 serviços que a igreja hoje, que Jesus ele reflete na igreja. Jesus é a maior exemplificação, querido, dos 5 ministérios. Jesus ele viveu o ministério apostólico, ele formou os apóstolos, ele ensinou, ele viveu o ministério de ensino, ele foi profeta por onde ele passou, ele foi um evangelista, ele foi todos os ministérios. Por isso que os 5 ministérios não fala de 5 pessoas, mas fala de 5 serviços, de 5 capacitações que Deus deu para quem? Para a igreja. Os 5 ministérios que eles estão dentro da igreja, espalhado na vida de cada um de nós aqui. Aqui no meio de nós existem apóstolos, queridos.
E as pessoas hoje não gostam muito desse título de apóstolo, né? Porque reflete muita coisa, muitos erros que foram cometidos pela própria igreja, como se diz o ministério apostólico. Mas no ministério apostólico, querido, ou dom apostólico, ou serviço apostólico, ele é um serviço como os outros. Muitos de nós aqui exercem o ministério pastoral e nem sabem que estão exercendo o ministério pastoral. Muitos aqui são mestres, exercem o ministério de ensino e nem percebem que estão exercendo o ministério de ensino. Muitos aqui exercem o ministério de evangelismo, são evangelistas e nem percebem que estão exercendo o ministério de evangelismo. Aqui ele diz o porquê que ele também entregou esses dons ou capacitou a igreja com esses dons. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual que é o fim, irmão, dos 5 ministérios? É preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Pastor, para que serve os 5 ministérios? Serve para capacitar a igreja e preparar a igreja para a vinda de Jesus Cristo. Você percebe, querido, que é sempre para o outro. Ah, pastor, mas Deus tem queimado o meu coração em cuidar de pessoas, eu sou um pastor. É pastor para os outros. Vai cuidar dos outros. Ah, pastor, mas Deus tem colocado no meu coração o ministério apostólico de fundamentar, de organizar, de inspecionar, de gerenciar. E para que nós fazemos isso, querido? Para que Deus coloca nós em lugares, muitas vezes, de gerência, de liderança nos lugares, no mundo aí fora? Se não para os outros. É sobre isso, querido, que Paulo estava ensinando a igreja aqui. O fim é sempre para os outros. O fim é para preparar a igreja para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Verso de número 13, ele vai dizer: até que todos nós alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. Esse verso de número 13, eu quero que você se atente a ele. Paulo está dizendo: até que todos nós alcancemos a unidade na fé, da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Jesus deseja, querido, que nós chegamos à maturidade. Jesus deseja que eu e você, querido, amadureçamos em todos os aspectos da nossa vida. Amadureçamos como pai, que você amadureça como mãe, que você amadureça como filho, como esposo, como esposa. Que amadureça profissionalmente, querido. Jesus deseja que nós amadureçamos profissionalmente. Jesus deseja que nós amadureçamos, querido, como igreja do Senhor aqui nessa terra. Amém? Jesus quer encontrar uma igreja madura. Jesus quer encontrar uma noiva madura quando Ele vier, quando Ele voltar. Amém? É isso que Ele quer encontrar, querido. Ele não quer encontrar o mesmo Fábio que Ele salvou há 20 anos atrás. Ele não quer encontrar, querido, as mesmas lutas, os mesmos pecados que Ele me encontrou há 20 anos atrás. Jesus não quer encontrar em mim, nem em você, as mesmas dores que Ele nos encontrou há anos atrás. Jesus quer encontrar, querido, um Fábio sarado, um Fábio curado, um homem, uma mulher sarado, curado nesse tempo. Amém? Jesus não quer encontrar, querido, o mesmo Fábio emocionalmente que Ele encontrou há 20 anos atrás. Jesus deseja nos encontrar, querido, emocionalmente maduros nesse tempo.
Jesus vai nos encontrar, querido. De qual maneira quando Ele voltar? Não vai ter tempo para dar desculpa, querido. Nós não vamos ter tempo para nos desculpar. O nosso Senhor está à porta, querido. O nosso Senhor está à porta. É tempo de nós olharmos, querido, para nós e percebemos que nós precisamos amadurecer, querido. Em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. Jesus está nos chamando nessa noite, querido, a olhar e a perceber o quanto nós precisamos amadurecer em todos os aspectos da nossa vida. Para que, pastor, que Jesus quer uma igreja madura nesse tempo? Para que Jesus quer tanto que nós amadureçamos nesse tempo? Está aqui na Bíblia também, querido. Qual que é o propósito, pastor? Olha o 14 comigo, querido. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Querido, Jesus, ele não vai se casar com uma criança. Jesus vai se casar com uma noiva. Amém? Jesus vai se casar com uma noiva madura. E o propósito de tudo aquilo que Ele está fazendo nesses dias, o propósito de toda a transformação que Ele está efetuando e fazendo e falando e ministrando nas nossas vidas é para isso. Que nós deixamos de ser criança, querido, levados de um lado para o outro, pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. A nossa fé, querido, precisa ser uma fé firme no Senhor. Por isso que nós falamos aqui sempre sobre vida pessoal, sobre intimidade com o Senhor. Porque quando nós conhecemos, querido, o Senhor de verdade, quando nós conhecemos o coração do nosso Pai, daquele que nos salvou, daquele que nos resgatou, nós não vivemos atrás de homens dessa terra. Nós não vivemos atrás de 7 semanas para isso, 7 semanas para aquilo, sobre o profeta tal, o profeta não sei o quê, não. Sobre a água que é benzida, não, irmão. Quando nós conhecemos o Senhor, querido, nós sabemos, querido, discernir se é Ele, se não é Ele que está falando conosco. É sobre isso que é maturidade, irmão. Maturidade cristã, maturidade espiritual não tem a ver com idade cronológica. É claro que quando nós amadurecemos, querido, amadurecemos em idade cronológica, quando nós vamos ficando mais experientes, algumas coisas nós conseguimos discernir, diferentes de um jovem de 16 e 18 anos. Ah, irmão, mas quando se fala sobre intimidade com Deus, tem muitos jovens aí, querido, de 16, 18, de 20 anos, que conhece tanto do Senhor, querido. Que conhece tanto do Senhor, que consegue discernir tanto de Deus. É sobre isso, irmão, que é a maturidade cristã, que é a maturidade de experiência, de intimidade com Ele. É sobre isso que Ele tem nos chamado nesses dias. Sobre conhecer Ele, para depois então eu discernir as coisas dessa vida, as coisas dessa terra. Tem muita gente querendo explicar, querido, aquilo que Jesus fez, com base na ciência, com base nos astros, com base em tanta coisa que Ele criou, querido. Foi Ele que criou, querido. Só que Ele tem nos chamado ao caminho inverso. Ele tem nos chamado a conhecer a voz dEle, a discernir a voz dEle. Ele colocou, querido, dentro de mim, de você, o Espírito Santo de Deus. Eu e você, querido, tem o DNA de Cristo dentro de mim, dentro de você.
Ele colocou, querido, dentro de mim o seu Espírito. E a pergunta dos céus para nós nessa noite é: será que nós estamos discernindo a voz dele? Será que nós estamos tão maduros que nós conseguimos discernir a voz dele falando comigo e com você? Fica algo para nós meditarmos, querido, nessa noite. E o propósito é que nós não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas jogadas para lá e para cá, pelo vento de doutrina, pela astúcia, pela esperteza de homens que induzem o erro. Antes, seguindo, primeira coisa, a verdade. Meu irmão, minha irmã, não tem como nós conhecermos a Cristo vivendo na mentira. Nós só conhecemos, nós só discernimos, nós só amadurecemos quando nós vivemos na verdade. Amém? Quando a nossa palavra, querido, ela é firmada na verdade. Tem hora que vai doer, tem hora que vai perder ponto nesse mundo, mas a nossa palavra precisa estar firmada na verdade. A nossa vida precisa estar firmada na verdade. A nossa família precisa estar firmada na verdade. Nosso relacionamento conjugal precisa estar firmado na verdade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio das juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo, querido, nos últimos 2 versículos aqui, sobre o verso de número 15 e verso de número 16. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, primeiro, precisa estar firmado na verdade. E segundo, precisa ser com amor. Eu posso chamar a atenção, querido, de um irmão, eu posso chamar a atenção de um filho, mas tudo precisa ser em amor. Eu posso falar a verdade, querido. Tem gente que diz: não, mas eu falo a verdade mesmo. Glória a Deus. Mas a nossa verdade precisa ser em amor. A nossa vida precisa expressar a verdade e o amor. É como as nossas 2 pernas, querido, que nos dá equilíbrio para o nosso corpo. Se for só em verdade, querido, em faltar amor, nós vamos ter dificuldade. E se for só em amor, pastor, e não haver verdade, também não vai dar certo, meu irmão. Precisa ser em verdade e em amor. Essa é a base da nossa vida cristã. A verdade e o amor. Tudo que nós fazemos, querido, precisa expressar isso nessa terra. Tudo que nós falamos precisa expressar a verdade, precisa expressar o amor aqui nessa terra. Todo o nosso viver, todo o nosso ser, tudo, querido, precisa expressar a verdade, precisa expressar amor. E é assim, querido, que nós vamos amadurecendo. É assim, querido, que o apóstolo Paulo vai dizer dele: todo o corpo é ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce, ele edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Cada um de nós aqui, querido, tem uma função. Amém? Amém? E a função não é só que nós venhamos para cá no domingo assistir e ouvir uma boa palavra. Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos capacitou, querido, para fazer algo no reino de Deus. Amém? Para fazer algo no reino dele. Deus nos escolheu, querido. Nos deu tão grande salvação por um propósito, querido.
para manifestar esse Deus, esse Jesus maravilhoso lá fora. O domingo aqui, querido, é tão gostoso. Eu amo isso aqui. O nosso culto, querido, ele não acaba no domingo às 21, às 21h15, 21h30. O nosso culto continua, querido, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. No domingo nós nos reunimos de novo. Na terça nós nos reunimos aqui para orar. No grupo familiar nós nos reunimos. O nosso culto é um culto diário, de entrega, de renúncia, de abrir mão, de dor, de choro, de alegria. O nosso culto continua todos os dias. Posso ouvir um amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. O cristão maduro, querido, não é aquele que sabe muito. É aquele que ama, que serve, que se submete e se mantém firme na verdade. Eu já disse isso muitas vezes aqui e eu quero repetir só para te lembrar. Não é o quanto nós sabemos, querido, da Bíblia. Não é o quanto nós sabemos da palavra de Deus. Mas é o quanto nós vivemos aquilo que está escrito na palavra dele. Amém? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Pastor, nós falamos de igreja. Quando que a igreja cresce? Quando que a igreja amadurece? Primeiro, quando cada um de nós vivemos de forma digna e inspiradora. Segundo, quando todos perseveram na unidade sobre os fundamentos de Deus. Terceiro, os dons não são usados são usados para edificação mútua. E quarto, Cristo precisa ser o centro de tudo o que nós fazemos, falamos e vivemos. A nossa vida, querido, aponta para Cristo. O nosso falar aponta e reflete Jesus aqui nessa terra. Eu gostaria que você, nesse tempo, que você fechasse os teus olhos agora, querido, que você olhasse para dentro de você. E que você percebesse, querido, quais as áreas da sua vida que você precisa amadurecer. E sabe o que eu tenho comigo, querido, nesse tempo? Que nós só conseguimos amadurecer.